Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez, ter um bate-papo aqui com a gente, pra gente bater o papo um pouquinho, interagir um pouquinho aqui. Você deve estar se perguntando, Geraldo, você toca teclado? Não, a gente só arranha aqui, ó. É por isso que está todo marcado aqui. Esse teclado aí eu comprei para minha esposa, que ela disse que queria aprender hino da igreja, e eu fui lá, comprei esse tecladinho Yamaha para ela ir treinando, né? Já faz um bom tempo também, nem eu nem ela aprendemos nada, mas dá pra gente tirar umas notazinhas. Mas o que eu queria falar mesmo, meus amigos, saudade do meu tempo de criança, do meu tempo da minha infância, da minha juventude. Eu fui criado num sítio chamado Forquilha dos Batistas, interior do Ceará, inclusive terra seca, mas muito boa, município de Icó, do estado do Ceará. Fica ali perto de Oroz, Climacante, tem uns açudes grandes. E sempre eu pedia para meu pai comprar um instrumento musical para mim. Sempre eu corria atrás disso aqui, né? Eu fazia sanfona de papelão, apesar que eu não tinha muito interesse em sanfona. Meu pai queria me dar uma, inspirado em Luiz Gonzaga. Eu falei para ele, não pai, me dá uma viola que eu acho melhor. A gente vai por o que gosta, né? Eu gosto muito de instrumento de corda. Mas, e por aí eu consegui um violão uma vez e saí para fazer uma serenata. Quem for da época conhece o que é serenata, o que eu estou falando, né? A gente saiu com esse violão, eu e um amigo meu chamado Josiberto. Um abraço, Josiberto. Ele mora em São Paulo hoje, cara, gente fina pra caramba. E um primo meu, nós saímos nós três, 10 horas da noite, com esse violão, para fazer essa serenata. E no meio daquele nordestão todo, a gente de noite atravessando uma vazante, eu caí dentro de uma cacimba e o violão descolou. Descolou lá, arrancou o cavalete. E a gente ficou sem condição, né, de fazer aquela serenata. E aí eu falei para ele, nós saímos para fazer, nós vamos fazer. E aí eu peguei um cantar, nós três. A música de Amado Batista só cantada, né? Não tinha violão mais para acompanhar, né? O sereno da noite quebrou ele, foi o buraco da cacimba lá onde a gente caiu dentro. Então, mas a gente fez a serenata e foi boa pra caramba. No outro dia a gente encontrava aquela turma, aquela galera da nossa idade, aquela moçaiada danada, e uma contava pra outra nas cacimbas, naqueles riachos, naquelas calçadas. A serenata foi isso, foi aquilo, eu conhecia a voz de fulano de tal, tinha alguém que estava cantando, era assim, tal, 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 tal. E aquilo era bom. A gente fazia o bem, entendeu? Só fazia o bem. A gente não ia ali para roubar, não ia ali para matar, para fazer nada. A gente ia bater na janela da menina e cantar uma música para ela. Muitas vezes o pai entendia, muitas vezes não entendia, mas a gente também respeitava, era um direito dele, a gente pedia desculpa e ia embora, numa boa, sem problema. Mas era bom, serenata. Outras vezes era com radiola. A gente levava aquelas sacolonas de disco, aqueles vinilzão, uma carga de pilha, 8 pilhas com a radiola. Eu tinha uma radiola Philips, 2 bandas, os alto-falantes dela era na tampa dela. Mas ali no começo da noite, as primeiras casas que a gente passava, rodava umas músicas legais, alta, numa certa altura, bom. Mas no decorrer da noite as pilhas iam ficando meio fracas e lá de madrugada já aparecia um gatinho miando. Mas é assim mesmo, quando a radiola começava a falhar, a gente começava a cantar a música junto para ver se embalava mesmo. Porque assim a gente terminava a serenata. Muito bom. Tertúlia, eu fui da época da tertúlia. Muita gente que mora no interior do Nordeste aí, que é de lá e já morou lá, sabe o que eu estou falando. A gente levava uma radiola para casa de um amigo, lá botava na sala, convidava aquelas moçadas do interior ali do sítio, todo mundo de noite ia dançar, fazer forró.
era a diversão que a gente tinha, diversão sadia, diversão que hoje a gente não encontra mais. Eu não tenho coragem de ir numa festa, nem aqui de aniversário na calçada do vizinho, ou não. Então, e aí a música marca muita gente, ela marca a gente. Por que que eu digo que marca a gente? Porque eu lembro do meu pai até hoje, quando eu escuto a música do Roberto Carlos, A Montanha. Porque eu ouvi essa música em cima lá na difusora da igreja, chamada difusora, aqueles alto-falando grande. Eu perguntei para ele, pai, tem um homem ali dentro. Eu achava alto, lá na torre da igreja, tem um homem dentro daquela boca lá. Ele falou assim, não, meu filho, ali é um alto-falante que vem lá de baixo, um fio que leva aquela voz lá para cima. Aquele cara vai cantando, ele está cantando lá embaixo, numa radiola, no disco, tal mal, e aí está indo lá para cima. Eu era pequeno nesse tempo, eu e minha irmã, era bem pequeno mesmo, tinha na faixa de uns 4 anos, por isso, assim, não sabia o que era aquilo. Mas eu ouvi essa música nessa época e até hoje eu lembro do meu pai quando eu escuto essa música. Porque os cantores transmitiam, através da sua música, palavra de esperança, palavra de carinho, palavra de amor, falava de tanta coisa que era boa, que eu sinto saudade até hoje. Né? O Wi-Fi da minha época era um olhar do meu pai. Quando ele olhava para mim, eu já tinha 5 GB de memória gravado na minha mente do que ele queria dizer aqui dali. Então, a música que eles ensinavam para a gente, o Pai Nosso, né, era uma. Bença pai, bença mãe. E eu te digo com certeza, um Deus te abençoe de um pai ou de uma mãe, leva a gente muito longe nessa estrada da vida, em rumo ao único nosso Pai que tem. Né? E hoje eu passo para os meus filhos, né? Passei para os meus filhos o que meu pai passou para mim. Eu não sei se meus netos serão criados assim, porque já vai ter outra juventude, já vai ter outra história. Os meus bisnetos, meus tataranetos daí para frente, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, eu não sei. Eu tenho pena deles. Né? Mas eu procuro ensinar o que eu aprendi com o vovô lá atrás. Porque, como eu disse para você, o Wi-Fi dele era um olhar e a memória da gente tinha que funcionar, ou funcionava ou de um jeito ou de outro, a coisa ficava diferente. Mas deixando isso de lado, então, eu não sei tocar teclado, nem sanfona. A gente só arranha alguma coisa, né? Uma das melhores melodias que eu acho, Paloma, é tanto que eu tenho ela com o Júlio Iglesias, com o Sérgio Rei, com Perla e outros cantores mais que eu gosto dessa música. Ela é infinita, ela fala de muitas coisas boas, e uma melodia que não tem tamanho, né? Enfim, então era isso que eu queria passar para vocês, mostrar esse tecladinho aqui, tocar praticamente nada, né? Mas, quem sabe um dia a gente aprende mais um pouco. Eu tinha vontade de ser um tecladista, tocar, eu não me dediquei, né? Tudo é dedicação. Eu
eu aprendi a tocar violão, aprendi a tocar instrumento de corda, qualquer um, cavaquinho, bandolim, baixo, essas coisas todas, tocar bateria, tudo de ouvido, nada de partitura, né? Eu lembro que esse colega meu, Josiberto, ele que me ensinou a tocar, a afinar violão, lá no interior onde a gente morava, foi ele que me ensinou também. Ele chegou para mim e falou assim, ó, escolhe uma música de Amado Batista, Bartol Galeno, seja qual for o cantor brega que você quiser, mas escolhe uma música e canta ela, e toca ela. Depois que você aprender a tocar ela todinha, bem certinho, quando você terminar, você toca qualquer outro tipo de música. Eu descobri isso aí. Eu afino uma viola hoje de 10 cordas, viola sertaneja, uma viola de 10 cordas, são 10 cordas. Uma coisa que eu achava absurda, eu nunca chegaria a afinar uma viola de 10 cordas, mas eu afino, beleza, sem problema nenhum. E dando umas arranhadas nelas também, né? Apesar que meus dedos também tá tudo meio querendo travar, por causa de um problema que eu peguei. Mas é isso aí, meus amigos. Uma coisa eu digo para vocês, tempo bom não volta mais. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que hoje diz que quem vive de passado é museu, não, negativo. Eu tenho muitas coisas do passado que me traz vida, porque lá eu vivi e hoje eu não vivo, lá eu vivi, então tem coisas boas e tem coisas ruins. As coisas ruins eram para a gente aprender as coisas boas, e as coisas boas eram para a gente aprender mais coisas boas ainda, que é diferente do pensamento de hoje em dia, né? A gente brigava, a gente ia pra porrada, ia. Mas de manhã, de noite, encontrava naquelas novenas, estava todo mundo amigo de novo. Nenhum ia pegar uma arma para matar você, né, para fazer mal a você. Mas essa é a vida, né? Então quem gostou desse vídeo aí, deixa um joinha pra gente aí. Vou gravar mais vídeo, mais conteúdo para vocês. Tá? Eu sou só por enquanto aqui, porque eu não posso andar para longe, estou com o carro parado. Minha carteira está praticamente suspensa, porque eu não tenho condição mais de dirigir. Mas minha esposa vai tirar a carteira, para tirar a carteira, e eu vou conseguir, a gente vai conseguir dar umas, como é que se diz, umas andadas pelo mundo para passar o nosso resto de vida daqui. Conselho para vocês, aproveita a vida, coisa melhor que tem. Porque no dia que você cai na doença, quem tá bom não vai lembrar de você, não. Então, lembre, seja um cara fiel a você mesmo, lembre de você mesmo. Né? Hoje eu estou sentindo falta de muitas coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Talvez por ignorância, talvez pelo trabalho, por outras coisas. Mas graças a Deus eu chego lá. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. E se precisar de um sanfoneiro bom, um tecladista bom, pode convidar que a gente toca. Brincadeira, eu só deixo um pouquinho só para disfarçar um pouquinho disso aqui, beleza? Um abraço para vocês, meu amigo. Tudo de bom para vocês.